E eu acho que quando nós temos essas quedas, como a gente viu aqui em 2024, elas são meio generalizadas, né? Como você falou, o fundo bom caiu junto com o fundo ruim, foi tudo pro mesmo balaio ali. É muito melhor esse tipo de queda do que quando é uma queda de um fundo aqui, outro ali, tudo. Ou aquela, por exemplo, uma queda que, por exemplo, pode ser 25, né? Uma queda mais... Que foi, não, vamos citar exemplos de anos, né? Foi 21, por exemplo. Ela vai 20, sangrando, né? Todo o mercado vai decaindo, assim. O que é ruim é ver sangrando, né? Às vezes a queda aguda, ela incomoda, ela assusta, mas logo ela dá uma recuperada e ela vai. Agora a queda sangrando, então assim, o seu 2025, e aqui nós não estamos fazendo aposta não, tá? O seu 2025 é um 2025 sangrando e passando daquele baixa que teve lá de setembro, de em termos dezembro. de fixo, não em termos dos ativos. Em termos de fixo, exatamente. Hoje eu... Exatamente. O meu 2025 é um 2025 que ele mais lateraliza do que ele cai. Ele fica mais indefinido. Você vai ter 2 semanas, você vai ficar otimista, outra semana você fica ruim de novo, então você fica otimista de novo. Nossa, janeiro subiu, no final fechou alta de 0,12. Esse é o 2025 que eu, pelo menos com base nas informações que eu tenho hoje, você chega é assim. Como é que o 2025 do Baroni vira o 2025 do Diogo? Se o pessoal começar a falar que o juro não é mais 14,75, 15 e é 16, 17, 18, é entrar lá no home broker e ver o DI 29 explodindo, indo de novo lá para 16, 16,5, agora ele já... Dólar subindo. Exatamente. Aí começar a pautar coisas que começam a criar uma expectativa pior do que nós temos hoje. Porque hoje, na minha visão, está precificado esses juros indo lá... Até 15 está precificado. Isso é fato. Nós dois estamos na mesma página que isso aí, né? Você tá exatamente. É que eu não acredito nesse governo que intrinsecamente vai gerar essa confiança. Então, eu acredito que essa degradação vai acontecer com base em 24. Talvez pelo fato de você acompanhar mais essas questões políticas e econômicas, pode ser que você esteja mais correto, não tem problema. Entendeu? Eu acho que esse cenário base meio mantido, né? E aí... Mas vamos até... O que fazer, né? Beleza, 25 vai ser difícil, nós dois acreditamos mais ou menos nessa linha. Então, mas o que fazer? Qual dos dois você... Eu estou recebendo 12% ao ano. Tá. Líquido de imposto de renda. Então papel de tijolo com fundos, eu estou colocando na mesma cesta aí, né? Mesclado, claro, né? E quando eu falo mesclado, eu sempre falo uma mesclagem mais ou menos 70-30, mas se for 60-40, talvez vá até mais para perto de 13. E 60 mais para tijolo. Mais para tijolo. Eu acho que ficar fora do tijolo também é perder alfa na Nossa, subida. Exatamente, não tem o menor sentido. Às vezes a gente fala para as pessoas, fala assim, um fundo de shopping que hoje está 97, 98, o VP dele já está lá 115, 120, e esse fundo historicamente já negociou com um ágiozinho ali de 5, 10%. Então, esse fundo que hoje está... E ele pagava 50 e poucos centavos. Pera lá. Esse fundo pagava 50 centavos, negociava com ágio de 20, 30%. Hoje ele está pagando muito mais do que isso, está negociando com deságio de 15, 20. Pera aí. Você ficar longe de um fundo de tijolo é meio inadequado. O receio que eu tenho hoje... Você vai falar assim, Baroni, então tá bom, do que você tem medo no fim da história? Eu não tenho medo de político A, B ou C, eu não tenho medo dessas questões que é uma decisão aqui e outra ali. Essas coisas não me preocupam muito. O que me preocupam muito é começar a alcançar risco de crédito. E quando fala risco de crédito, não estamos falando só de papel. Nós estamos falando do cara depois quebrar e não dá conta de pagar o aluguel do galpão dele. Ou ele ter que fechar porque a empresa dele está quebrando e ele tem que fechar e entregar. Isso que foi o que a gente viu em 2015, 16. Menos um pouquinho. Foi mais 13, 14, eu acho. Não, foi 15? 14 e 15. É porque na época... Porque o impeachment foi em 16. Então 14 foi o ano da reeleição. Ainda não tinha estourado. Sequência de recessões, lembra daquilo? Não tinha estourado ainda porque a Dilma ainda estava injetando muita grana. Em 14 foi meio que mercado travado. E 15 foi aquelas recessões, né? Foi muito ruim. Foi muito. O primeiro ano de governo dela foi muito porque a gente... ela tentou dar um cavalo de pau na economia para corte e ela já não tinha congresso e aí... Já tinha passado a Copa, né? Já tinha passado. Copa, né? O gasto já tinha sido muito alto, o mercado... parou de fornecer e aí travou ali. E aí muita empresa gerou... Eu lembro que nessa época, toda semana tinha fato relevante de empresa saindo, desocupando e entregando área. Todas as semanas. Eu acho que nós estamos longe disso. Por exemplo, nós tivemos um evento de crédito de 6 meses atrás num fundo da Valora
E eles, no relatório gerencial agora, como evento subsequente, eles já falaram, ó, já recuperamos o terreno, já vendemos o terreno, parte vem dinheiro, parte vem permuta. Isso eu gosto de ver, porque mostra que teve um problema, 6 meses depois resolveu e a coisa aconteceu. Então, não tem problema você falar assim, olha, vai ter uma empresa que vai entregar uma área num galpão. A vacância vai subir 3%. Não tem problema isso acontecer. Não pode ter o segundo fato, o terceiro, quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Esse é o problema. Sim. Então, assim, naquela época o fundo imobiliário era muito também ligado a lajes corporativas, né? Sim. Então isso ajudou. Mas se você olhava os números no geral, eles eram fracos, né? Os números eram muito fracos dos fundos. Então por isso que eu acho que hoje, 10 anos depois, né? A gente está falando 2014, 15, 10 anos depois, os fundos estão muito melhores. Em termos de qualidade, a gestão ativa está melhor. Está melhor. Então é até difícil comparar a gestão ativa. E os gestores antigamente eram planilheiros, hoje os caras são realmente pé no barro. Exato. E aí, por isso que eu falo que às vezes... São caras que vieram do real estate, que eles trouxeram depois. Então eu respeito as pessoas terem essa preocupação, essa crítica contundente contra fundos imobiliários que a gente vê, às vezes, em alguns casos, até exageradas, mas quem não viveu aquela época. Então eu acho que a pessoa, não é que ela está reclamando... De barriga cheia. De barriga cheia, desnecessariamente. Não é isso. Mas eu acho que ela está fazendo uma análise muito menos racional, muito mais emocional e muito mais pela experiência dela que ela teve em determinados... ativos, fundos, enfim, gestores, etc. Eu acho que foi muito mais um erro de alocação do que um erro estrutural. Olha, eu não tenho dúvida disso. Porque se nós pegarmos, por exemplo, os maiores fundos de shoppings, maiores fundos de logística, faz uma comparação de reais por cota. A grande maioria está pagando muito mais. Ah, não, mas esse fundo de shopping aqui, o rendimento caiu. Não, mas pera um pouco, ele ficou 3, 4 trimestres distribuindo mais porque ele tinha um ganho de capital. Se você não teve o cuidado de discernir o que é rendimento recorrente e o que é não recorrente, está faltando algo basilar para você. Então esse fundo não ficou pior. O rendimento recorrente dele aumentou. Né? Por exemplo, o objetivo aqui não é falar de ticker, mas vamos falar de um grande... Mas eu queria que você citasse um ticker de cada segmento. Então, vamos lá, por exemplo, um HGLG da vida. O HGLG pagava muito, ele teve muitas vendas de imóveis, ele teve uns eventos de pagamento não recorrente. Se você olhar o rendimento dele, linearizar, ele teve uns picos assim, fechamento de semestre gigantesco. Tá 2,70. Isso, aí ele foi diminuindo isso, até que em um determinado ponto isso praticamente mingou. Né? Porque ele parou de vender, ele começou a comprar, começou a desenvolver. Então ele, assim, o que é investir? Plantar e colher, plantar e colher. Ele colheu um monte de coisa, agora ele está plantando de novo. Meu Deus do céu, isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio. Tão óbvio. Ele está desenvolvendo um monte de imóvel aí, tudo, comprou um monte de imóvel recentemente, fez uma operação grande com outro fundo. Com BTLG, né? Com o GTLG, né? Ah, tá. O HGLG comprou aqueles ativos do GTLG. Então, sim. Não, mas eu tava falando da troca de ativos. Ah, não, foi XPLG e BTLG. Mas teve lá uma troca, mas foi muito pequena. Mas, enfim, independente disso, quando você olha o rendimento recorrente, aumentou. Recorrente. Entendeu? Agora ele está renovando 2 contratos de aluguéis, então as pessoas não conseguem discernir isso. Ela está ancorada naqueles rendimentos maiores, né? Por exemplo, o VISC, rendimento caiu lá de R$1 para 80 centavos por cota. Mas ele está pagando acima do que ele se propôs a pagar quando ele fez a última oferta, que foi super polêmica. Abaixo do VP? Teve uma depois, exatamente. Mas a conclusão, no rendimento recorrente, ele está pagando mais do que ele pagava. O XPMOLs está pagando muito mais do que ele pagava. Né? BTLG está pagando muito mais do que ele pagava. Muito mais. Só que ele está agora colhendo ou está plantando? Ele está conseguindo fazer as duas coisas. Né? Ele está colhendo algumas coisas que é de um portfólio mais antigo e está plantando muita coisa nova. Então eles compraram 11 ou 11 imóveis numa região ali, num complexo em Louveira ali, né? Perto de Jundiaí. Você acha que ele não vai vender um imóvel aqui, outro ali? É óbvio que espera-se que vai. Agora, não. Mas o fundo acabou de comprar um imóvel com cap rate de 10, um contrato BTS em Cajamar. Pera um pouco. Se você falasse isso para mim há 5 anos atrás, era impossível de imaginar. Agora, as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Ah, mas a cota caiu, a cota não anda, a cota não sei o quê e tal. Então, assim, a gente tem que saber respeitar a opinião das pessoas, mas a gente também tem que ter a personalidade de entender que essas opiniões, elas são muito mais pessoais do que racionais. Então, você pode ter uma opinião pessoal dizendo que a cota não anda. Tá bom, mas a cota não anda, mas você está recebendo 10% ao ano para esperar. E no dia que essa cota andar, ela vai andar... Por quê? Porque você vai ter uma reprecificação com base em juros
O macro... Agora, assim, a pessoa que acredita que o macro sempre vai ser ruim, só vai ser ruim, honestamente... Devia investir, aí né? pronto. Você concluiu que eu deveria chegar. É porque assim, aí você tá eu falo que investir é um ato de fé. Você tem que acreditar que o cara vai te devolver o dinheiro, que o cara vai conseguir pagar os juros. É isso. Só que assim, não é porque é um ato de fé que você vai devolver, que você não vai avaliar o crédito do cara, né? Ou você consegue pagar? Peraí, deixa eu ver seu balanço, tal. Então, se você parte do pressuposto que você gosta de investir e tem paciência para receber os juros, que é o que você quer, você tem que continuar acompanhando, continuar fazendo isso. E é um ato de acreditar. Se você deixar de acreditar, não faz sentido você pensar em investir. Não, mas aí você deixa de acreditar. Aí você vai lá e investe em tesouro direto. Aí você tá acreditando no quê? Entendeu? Que o governo vai... Aí você... Não, então não quero que eu vou internacionalizar, vou comprar um ETF internacional, etc. Legal, tudo bem. Não tem problema nenhum você fazer isso. Só que é impossível você não admitir que você está comprando num múltiplo que você não tem muita margem de segurança. Tudo bem também. Entendeu? Então eu falo que assim, a pessoa precisa entender o que ela quer. Agora, se ela está vendendo aqui, que está com desconto estrutural de 20%, e está comprando uma coisa nos múltiplos mais altos da história, você também tem que estar preparado para tomar uma invertida grande disso em algum momento. Porque assim, quando você faz análises de janelas móveis, tivemos vários momentos que o Ibovespa valorizou mais, por exemplo, do que o próprio S&P. O S&P, entendeu? E que o S&P hoje ele carrega um retorno acumulado muito em função das empresas de tecnologia, etc. E você também acreditar que isso vai ser sempre o tempo todo? Então, assim, não estou querendo dizer também que eu não sou especialista nisso, mas vamos trazer de novo para o universo de fundos imobiliários. Eu acho que o fundo imobiliário me preocuparia se ele não tivesse essa resiliência. Eu acho que a palavra que tem que ser associada o tempo todo de fundos imobiliários é resiliência. Com tudo isso, os fundos imobiliários estão entregando um resultado crescente. É porque no retorno total, a cota não está contribuindo na parte dela. Então, assim, o rendimento está fazendo a parte dela. Está atrapalhando também. Está atrapalhando. Entendeu? Então, assim, vamos fazer uma conta simples. Pega todos os fundos imobiliários e, por estudo científico, volta todo mundo para o VP. Refaz a conta do retorno total. O fundo imobiliário vai estar na frente de muito ativo. Mas muito ativo. Muito. Então, quando você pega hoje um fundo de papel que caiu 20%, 25%, um fundo de tijolo que está caindo 15%, né, 20% de patrimonial, o simples fato de você voltar esse cara para o patrimonial e somar todos os rendimentos que você recebeu, você já desloca e fica muito acima de CDI. Acaba esse debate que vende rende mais que CDI ou não. Então, assim, a nossa carteira lá, ela consegue entregar um resultado acima do IMAB, acima do CDI, acima do próprio IFIX, em vários períodos acima do IPCA mais 6. Aliás, inclusive o IPCA mais 6, ele é um benchmark teórico, né? Você não consegue investir em IPCA mais 6 durante 20 anos. Né? Às vezes vai ser, como você falou agora, no início do ano era 5,20, né? 5,40. A questão é que se nós fizermos esse estudo lá em agosto, setembro, o resultado era muito diferente do que quando a gente fez em dezembro. Então, 3 meses criou um ambiente que fica parecendo que, poxa, eu perdi tempo investindo nisso. Mas não é assim que a coisa funciona, né? Por isso que eu sou a favor de você continuar mantendo comprando.